Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O mais importante do valor do ser humano é que alguns não compreendem esse valor e pensam que fomos valorizados com ouro ou com prata. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que foste comprado por um bom preço, ao qual não foi nem ouro nem prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. E se não bastasse o sangue do Senhor Jesus, que as pessoas às vezes não compreendem e interpretam às vezes erroneamente, tudo que aconteceu para que você estivesse aqui hoje, eu também, foi por um homem inocente. Um homem inocente. Quem deveria estar na cruz éramos nós. Mas mesmo se a gente fosse para a cruz, a gente também não iria obter salvação. Porque tinha que alguém nos justificar. E como o pecador pode justificar pecador? Não tem como. Aí o que acontece? Deus, na tua soberania,
envia o teu Filho Jesus Cristo. Aí está lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus, segundo escreveu João, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, José. Mas todos, quando receberam Deus o poder de serem feitos filhos, então nós temos um Pai. Glorifique o nome dele nessa noite. Amém? Estarei orando nesse momento pelo nosso pastor Paulo Camilo. Ele vai nos trazer a palavra. Quantos creem que Deus há de continuar falando conosco? Vamos nos colocar de pés. Nosso Deus e Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós estaremos agora, meu Senhor, ouvindo a tua palavra. E nós costumamos falar que é o momento mais importante. Não, Pai, o momento mais importante é o culto todo. Só que no culto, durante o culto, nós falamos contigo. Agora, diferente, é tu falando conosco. Então, use o teu ungido como tu tens usado, como instrumento de edificação para a tua igreja. E que haja liberdade nos nossos corações para nós ouvirmos, meu Senhor, e pedimos a tua misericórdia para praticarmos a tua palavra, vivermos a tua palavra. Continua inspirando ele, dando vitória. E assim eu te louvo e te agradeço no nome todo-poderoso, que é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Pastor Paulo Camilo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no profeta Isaías, 21. Louvado seja Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 21. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Profeta Isaías, capítulo 21, versículo 11 e 12. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Aleluia. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir minha. Aleluia, aleluia. Senhor, ouvir tua voz. Quem veio aqui esta noite para ouvir a voz de Deus? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Motivo, né, irmão? Você estava alegre, estava na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Começou o tempo a virar, chover. Vamos olhar para cima. Glória a Deus. Vai chover. Mas se tivesse olhado mais para cima ainda, estaríamos aqui. Amém? Aleluia. Para cima, agora é para cima. Olha mais para cima ainda. Você vai vir para a casa do Senhor. Mas isso acontece, né, irmão? Infelizmente, vamos ver aquelas nuvens negras, olha assim, né? Como diz o mineiro, olha de rabo de olho, né? Aí vem aquela vozinha, né? Você já foi ontem, você já foi na oração, uma vozinha meio estranha por aí, não.
Né? Glória a Deus. Tem que usar só a Bíblia, mas tem umas coisas que fazem aí que é ilustrativo. Né? Alguns desenhos animados, aí vem um anjinho, um capetinho, já viu? Aí o capetinho, aí ele fica assim, aí vem o anjinho, faça isso, meu desenho. É ilustrativo, mas é uma realidade, né? Por isso que o Senhor disse: se ouvir a minha voz, glória a Deus. Então, tem que dar com essas vozes, né? Vai subir, né? Já fui domingo, eu estive lá na terça-feira, né? Como se estar na casa do Senhor fosse, né? Igual trabalho, né? Vai lá, bate o cartão e pronto, já estou aqui, já marquei o ponto. As coisas de Deus não é assim, né, irmão? Eu tenho que buscar o Senhor quando se pode achar e colocar no papel. E uma coisa, irmão, aquilo que se deixou de ouvir, que não veio ao culto, nunca mais você vai ouvir. Porque a palavra de Deus é igual água. A água que já passou, né? Glória a Deus. Igual o rio, né? A água que já passou, e a Bíblia compara a palavra de Deus como um rio, né? Glória a Deus. Né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Glória a Jesus. Aquela água que passou e não bebeu, não bebe mais. Ah, mas tem outra. Quando acontece, irmão, a palavra de Deus a gente acumula no coração. Então aquela que passou, você não ouve mais, você vai ouvir outra, mas ela está mais. Por isso que muitos crentes estão vazios espiritualmente, tem força, tudo ouve a palavra. Não é sério, né? Então porque ficam com a palavra de Deus como conta-gota. Eu já tive uma quarta, já tive uma sexta, deixa um dia, e fica sempre aquela. Não sai daqui do mim, né? Glórias a Deus. Aí depois chora, olha por mim, não sei o que. Aquela vida arrastada, né? Glória a Deus. Mas glória a Deus, estamos na casa do Senhor. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Isaías capítulo 21, aleluia. Versículo 11 e 12, que diz assim: peso de mar, gritaram-me de Seir, guarda, o que houve de noite? Guarda, o que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã, e também à noite. Se quiseres perguntar, perguntai. Voltai e vinde. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Essa palavra do profeta Isaías, irmãos, ele profetiza falando acerca de uma sentença. Peso quer dizer sentença. Aleluia. De do mar. O mar, aleluia, era uma cidade, uma região que estava para ser destruída. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a palavra nos diz, irmãos, que o guarda desta cidade, que estava ali na vigilância, foi perguntado, aleluia, para o guarda: louvado seja o nome do Senhor, o que houve de noite? Aleluia. Irmãos, essa profecia, que ao ser lida, parece algo jogado assim fora do contexto, aleluia, do que o profeta Isaías estava profetizando no capítulo 21, aleluia, e também 22. Mas, irmãos, essa profecia foi proferida de uma forma simbólica, mas que na verdade estava, meus queridos irmãos, falando para o povo de Israel como exemplo, aleluia, de que deveriam estar atentos, aleluia. O guarda aqui, meus queridos irmãos, fala, aleluia, daquele que está vigiando, daquele que está atento ao que está acontecendo. Louvado seja Deus. E o atalaia, aquele que anuncia, aleluia, as coisas que estão acontecendo ou que pode acontecer. E nós estudamos, né, assim, os atalaias de Deus, que
falam acerca da palavra do Senhor, daquilo que o Espírito de Deus, que Deus tem, aleluia, revelado para o povo de Deus, daquilo que está para acontecer, daquilo que, aleluia, está sendo preparado, né, pelo inimigo, ou a própria situação do povo, e diante de Deus não está cumprindo aquilo que Deus determina. Para isso, irmãos, aleluia, Deus sempre teve os guardas, aleluia, Deus sempre teve, aleluia, os atalaias para anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. O profeta Isaías, irmãos, aleluia, fala acerca do mar, usando como alegoria. Primeiro, quando diz que gritaram de Seir, guarda o que houve de noite, aleluia. A noite, meus queridos irmãos, é um momento perigoso, né? No tempo antigo, à noite, os exércitos se preparavam para os ataques que seriam feitos, aleluia, no dia seguinte. Nós vemos que quando Senaqueribe cercou Jerusalém, e ali a palavra nos diz que foi enviado mensagem para o povo de Israel, para o rei Ezequias, de que aquela cidade seria destruída, aleluia. E a palavra só nos diz, meus queridos irmãos, que o profeta Isaías, que o rei Ezequias entraram no templo e ali orando ao Senhor, aleluia. Mas eles estavam, não só o povo de Israel, vigiando, atento aos passos de Senaqueribe, a tática que ele ia usar para invadir a cidade, mas ao mesmo tempo eles estavam vigiando espiritualmente, apresentando a Deus, aleluia, aquela situação. A situação era difícil, o exército de Senaqueribe era 185 mil homens, aleluia. A cidade de Jerusalém, depois da separação das 10 tribos, e ficou 2 tribos em Jerusalém, as demais tribos se dispersaram, aleluia. Não tinha um exército em condição de pelejar, aleluia, contra o exército de Senaqueribe. Mas eles oraram ao Senhor, apresentaram a Deus, aleluia, aquela situação. Então eles estavam não só vigiando, no sentido de estar atento, apesar de não poder fazer nada, aleluia, contra o exército de Senaqueribe, mas eles tinham, meus queridos irmãos, uma arma, aleluia, poderosa, que era a fé, aleluia, e no poder do nosso Deus, aleluia, glórias a Deus. E Deus aqui, meus queridos irmãos, usa essa palavra, guarda o que houve de noite, guarda o que houve de noite, porque a noite, meus queridos irmãos, é quando os exércitos se preparam. A palavra nos diz que Senaqueribe, aleluia, planejou no dia seguinte invadir Jerusalém, e aquela noite preparou, organizou o seu exército, mas a palavra nos diz que Deus enviou um anjo, aleluia, e matou 185 mil homens, aleluia, do exército de Senaqueribe. E quando Senaqueribe acordou pela manhã, irmãos, eram só corpos mortos, aleluia, porque o socorro do povo de Deus, registrando para o povo de Israel, com, aleluia, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso socorro vem do Senhor, aleluia, e fez os céus e também a terra, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Guarda o que houve de noite. Aqui Deus está usando essa alegoria, meus queridos irmãos, aleluia, para alertar o povo de Israel, que eles não estavam atentos, meus queridos, aleluia, ao que estava para acontecer, glórias a Deus. E é demonstrado porque pela manhã eles perguntaram para o guarda o que houve de noite, o que está acontecendo. Eles não estavam, eles mesmos, atentos. E quando o guarda respondeu e disse: guarda, vem amanhã e também à noite, aleluia, se quiseres perguntar, perguntai. Ele não ia responder, aleluia, voltai e vinde. Aqui, meus queridos irmãos, essa palavra fala da vigilância, aleluia, que o povo de Israel não estava prestando atenção, aleluia, estavam acomodados, esperando, meus queridos irmãos, que os guardas anunciassem, aleluia, mas eles mesmos não estavam atentos. E nessa profecia, meus queridos irmãos, aleluia, Deus estava alertando o povo de Israel que espiritualmente
espiritualmente, eles não estavam atentos. É verdade que as cidades colocavam os atalaias, os guardas, e o povo contava com, aleluia, a vigilância deles. Mas espiritualmente, meus queridos irmãos, não pode ser assim. A igreja não pode depender, meus queridos irmãos, aleluia, da vigilância do pastor, da vigilância dos irmãos, da vigilância das irmãs de oração, da vigilância de alguns. Não, cada um de nós, meus queridos irmãos, temos que estar atento, aleluia, às coisas espirituais, atento às coisas de Deus, aleluia. Nós somos vigiai, pois, aleluia, porque não sabeis o dia e a hora em que o Senhor há de vir. Louvado seja Deus. É uma palavra imperativa, é para todos nós. A vigilância, aleluia, ela tem que ser, meus queridos irmãos, de todos. Ela é individual, porque a vigilância fala de avivamento. A vigilância fala, meus queridos irmãos, de estar atento às coisas de Deus, de estar preparado para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E a noite chegou. Aqui a palavra nos diz, meus queridos irmãos, aleluia. Eles perguntaram ao guarda, o que houve de noite? Aleluia. E assim também, meus queridos irmãos, não estamos atentos às coisas que estão, meus queridos, acontecendo, aleluia, no mundo. Estamos desatentos às coisas que estão acontecendo, aleluia, no tocante aos ataques do inimigo contra a palavra de Deus, contra, aleluia, buscar ao Senhor, aleluia. E nós encontramos a palavra do Senhor nos falando acerca da apostasia, aleluia. O apóstolo São Paulo, ele fala, aleluia, em Efésios capítulo 2, que nos últimos dias, louvado seja Deus, ele fala que nos últimos dias, antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, haveria uma apostasia, louvado seja Deus. E ele fala que, aleluia, antes que venha o dia do Senhor, haveria uma apostasia. E a palavra também nos diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, aleluia. Que haveria, meus queridos irmãos, um aperto, aleluia, antes que Jesus voltasse. Por isso que lá em Mateus, no capítulo de número 25, o Senhor fala acerca das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Ali, meus queridos irmãos, é o maior alerta que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. As 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E o que verdadeiramente, meus queridos irmãos, fez a diferença entre as prudentes, aleluia, e as loucas, foi exatamente a falta, aleluia, de atenção, a falta de vigilância, aleluia. Porque a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que aquelas 5 que ficaram de fora, aleluia, elas foram classificadas como loucas. Em outra versão diz nécia, aleluia. Por quê? Porque não tiveram atenção, meus queridos irmãos, naquilo que elas estavam fazendo. E o que era que elas iam fazer? Participar do casamento daquele noivo que as convidou, aleluia, para participar, aleluia, da cerimônia das bodas, aleluia. Não deram atenção devida. Foram, é verdade, aleluia, mas não foram atentas. Por quê? Porque todas as que eram convidadas, né? Aleluia, as virgens que eram convidadas para a festa, sabiam que poderia ter atraso, aleluia. Nos dias atuais, quem atrasa é a noiva, né? É tradicional, pelo menos meia hora é de praxe, né? Louvado seja Deus. Naquela época era o noivo, porque a festa era na casa da noiva. Louvado seja Deus. Naquela época não existia salão de festa, não havia igreja para ali haver uma cerimônia, tudo feito nas casas, geralmente na casa da noiva. O noivo vinha, né? Louvado seja Deus. E o que acontecia na tradição judaica é que havia toda a preparação, tanto da parte do pai da noiva como do pai do noivo, havia já tudo combinado, e no momento certo, né, que o pai, aleluia, liberava para o casamento, porque o filho já estava preparado, já tinha tudo pronto, aleluia, o pai liberava para que o filho fosse, aleluia, para o casamento em si, então era tudo combinado. E naquele dia do casamento, o noivo vinha, aleluia, para ali participar das bodas, louvado seja Deus, para aquela festa. Então era sabedor, meus queridos irmãos, acerca dos convidados, de que poderia haver um atraso, glórias a Deus, poderia haver um atraso.
sabia disso. Por isso, meus queridos irmãos, a palavra nos diz lá em Mateus capítulo 25, que aquelas virgens, aleluia, que foram convidadas, levaram realmente a sua lamparina, aleluia, cheia de azeite. Todas as 10 estavam com as lamparinas cheias, louvado seja Deus. Todas estavam com as vestes nupciais. Mas, meus queridos irmãos, havia um detalhe: poderia tardar o noivo, aleluia. E essa falta de atenção daquelas 5 que ficaram para trás foi exatamente ali o erro. Ali foi o erro delas, não levar consigo a reserva de azeite. E como é que se adquire, meus queridos irmãos, espiritualmente falando, aleluia, para a igreja do Senhor, essa reserva? Essa reserva, meus queridos irmãos, fala de um algo mais, aleluia, além do conhecimento da verdade, além, meus queridos irmãos, da fé, aleluia, que temos que ter, lógico, sem fé, aleluia, não alcançamos a salvação é da fé, pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, pela fé que somos salvos. Mas, meus queridos irmãos, além da fé, além do conhecimento, que a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará, glórias a Deus. Mas existe algo mais, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus também nos exige, aleluia. E o que é? A perseverança, aleluia, o guardar a fé, estar atento às coisas de Deus, não esfriar na fé. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, glórias a Deus. Então não basta ter a fé, não basta ter o conhecimento, mas nós temos que ir até o fim, porque a palavra nos diz: a quem for até o fim será salvo, aleluia, glórias a Deus. Tem que permanecer na fé. O apóstolo Paulo chega a exortar a igreja dizendo: vocês vencem e permanecem na fé, louvado seja o nome do Senhor. E diz aos Gálatas: admiro de vós que começasse no espírito a acabar na carne, glórias a Deus, aleluia. Guarda o que houve de noite, glória a Deus. Nós estamos vivendo, irmão, à noite, aleluia, à noite. Jesus diz: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Essa noite, meus queridos irmãos, não é a hora do dia, o dia acaba. Essa noite está se falando, meus queridos irmãos, dos momentos que antecedem a chegada do noivo. A palavra nos diz que as virgens, aleluia, aguardaram o noivo. Chegou a noite, já era tarde da noite, louvado seja Deus. Mas quando deu meia-noite, ouviu-se o brado: eis que vem o noivo, louvado seja Deus. A palavra diz que tosquenejaram todas, mas as prudentes, aleluia, elas estavam atentas a esse detalhe: pode tardar o noivo, glórias a Deus, e consigo levar uma reserva, aleluia, de azeite. Guarda o que houve de noite, aleluia. Isso fala, meus queridos irmãos, de estar atento, aleluia, às coisas de Deus, atento à realidade dos dias que nós estamos vivendo. São dias de trevas, aleluia, dias de apostasia, dias de qual, meus queridos irmãos, aleluia, o combate espiritual está cada vez mais, meus queridos irmãos, se apertando, glórias a Deus. Basta ver o movimento do mundo, aleluia, porque um dos sinais, meus queridos irmãos, das coisas espirituais são também as coisas materiais, as coisas que estão acontecendo no mundo. E quanto mais as coisas negativas, as coisas, aleluia, vão se apertando, louvado seja Deus, mais e mais é a demonstração, meus queridos irmãos, aleluia, de que Jesus está próximo, que a palavra de Deus está se cumprindo, que as coisas, meus queridos irmãos, estão a cada dia, louvado seja Deus, se estreitando, aleluia, que as trevas estão aumentando, e a igreja tem que estar alerta, o crente tem que estar alerta, meus queridos irmãos, aleluia, e não fazer como aqui nessa profecia, né? Aleluia, que pela manhã apenas chegava e dizer: guarda o que houve de noite, aleluia, não sabia o que estava acontecendo, aleluia. A igreja tem que estar atenta, meus queridos irmãos, ao que está acontecendo, aleluia. O que está acontecendo, meus queridos irmãos, aleluia, é de que Jesus está voltando, os sinais estão aí, louvado seja Deus. Tudo aquilo que Jesus disse que
que ia acontecer, está acontecendo. Louvado seja Deus. E nós temos, aleluia, a igreja do Senhor, que está atenta, meus queridos irmãos, vigiando em oração, vigiando, aleluia, nas coisas de Deus, trabalhando, aleluia, para as coisas do Senhor, aleluia, nos enchendo da palavra, nos enchendo do Espírito, nos enchendo, aleluia, das coisas de Deus, ser cheio do Espírito, aleluia. O apóstolo Paulo, aleluia, diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Falta de atenção. E aqui diz que o guarda disse, aleluia, vem amanhã. Glória a Deus, venha. Louvado seja o nome do Senhor. Esse vinho, meus queridos irmãos, é um convite. Aleluia. Glórias a Deus. As virgens prudentes disseram às loucas: ide comprar com quem tem para vender. Aleluia. E na fonte. Glórias a Deus. Quem tem para vender? É o Senhor nosso Deus. Mas é comprado? Sim. O livro de Isaías diz: sem dinheiro e sem preço. Aleluia. Porque as coisas de Deus, meus queridos irmãos, elas são adquiridas. É de graça, sim, mas nós temos que buscá-las. Aleluia. Vide comprar sem dinheiro e sem preço, porque não é nada dessa terra, mas elas têm que ser compradas. Aleluia. Ali, as virgens prudentes servem de comprar e quem tem para vender. O profeta Isaías profetiza dizendo, meus queridos irmãos, Deus dizendo: vinde comprar sem dinheiro e sem preço, porque é nele, meus queridos irmãos, a fonte, aleluia, de onde devemos ir para adquirir o azeite, meus queridos irmãos, aleluia, dos altos céus, o azeite, a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus, aleluia. As coisas de Deus são adquiridas, é no joelho, é na oração, aleluia, é na leitura da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Claro que houve de noite, que eles não estavam atentos, meus queridos irmãos, aleluia, mas o guarda disse, não é? Aleluia, meia manhã e também à noite. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Meia manhã e também à noite. Se quiseres perguntar, perguntai. Glória a Deus. Voltai e vinde. Glória a Deus. Quer perguntar? Pergunte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não pode, meus queridos irmãos, viver de perguntar. Perguntar quer dizer: o que está acontecendo? Aleluia. É o Deus desatento. Aleluia. É o crente que não está atento, meus queridos irmãos, às coisas de Deus, que não está atento à palavra. Aleluia. Leva uma vida totalmente comprometida com a si mesmo. Quando se interessa, ele está lá. Quando não se interessa, ele não vai. Louvado seja Deus. Só busca o Senhor quando está se sentindo vazio. Aleluia. Começa a se sentir vazio, aí ele corre. E não é assim, meus queridos irmãos. Aleluia. É como alguém, né? Aleluia, que vai à fonte e pega apenas um pouco de água e leva, logo tem que voltar. Mas sabe por quê, meus queridos irmãos? Pega pouco e não quer levar peso. Assim acontecia com muitos, chegava com um balde de água, voltava pela metade, para não levar peso, né? Aí depois voltava de novo, voltava dois, então em vez de pegar logo o balde cheio, para vir menos ali, né? Não, ele pega para não levar peso, não, vai aos pouquinhos. Louvado seja Deus. E assim é o comportamento de muitos crentes, meus queridos irmãos. Aleluia. Ele quer a sua cruz levinha. Ele não quer levar peso, não. Ele vai aos pouquinhos. Aleluia. Vai no vai no outro, vai na oração, depois fica um mês sem aparecer. Aleluia. Hoje eu não vou, deixa para amanhã. Mas aqui a palavra é bem clara. Guarda o que houve de noite. O crente tem que estar atento, meus queridos irmãos, de noite. Ele tem que estar atento de dia. Aleluia. E guarda de seguinte e voltai. Vem amanhã, vem depois, vem vocês mesmos. Porque a salvação, o conhecimento de Deus, irmão, não é em grupo, não. É individual. Louvado seja Deus. Aleluia. Entrar no céu é individual. Buscar o Senhor, o conhecimento de Deus é individual. A oração, meus queridos irmãos, tem sido de oração, nós oramos em grupo, mas é individual, nós com Deus. Aleluia. Não adianta você estar no meio. Eu estou aqui junto com um grupo de oração.
oração, mas você tem que estar orando e buscando o Senhor em espírito e verdade. Glórias a Deus. É você com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E militaram lá de Seir, guarda o que houve de noite. Aleluia. Isso guarda bem amanhã e também à noite. Aleluia. Se quiseres perguntar, perguntai. Aleluia. Voltai e vinde. O guarda deixou bem claro aqui. Se quiser perguntar, perguntai. Mas ele não ia dizer o que aconteceu. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque não adianta, irmãos, dizer o que aconteceu. Já viu aquele que, quando termina, alguém chega na igreja, o que aconteceu lá no culto? Ele não vai saber dizer, irmão. Aconteceu isso, o pastor pregou. Ele pregou qual passagem? Naquela passagem tal. Ele está sabendo que o pastor pregou na passagem tal, que as irmãs cantaram no hino tal, que o irmão deu um testemunho tal. Aleluia. Mas ele não estava presente. Aleluia. Porque estando presente, nós estamos ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A fé, meus queridos irmãos, ela é acrescentada quando ouvimos a palavra. Não adianta saber aonde se falou a palavra. O importante é estar presente, ouvindo a palavra. João reclinava a sua cabeça no ombro do Senhor para ouvir a palavra de perto. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque as coisas de Deus, irmão, é de perto. Temos que estar perto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. João então reclinava a cabeça, ouvia a palavra de perto, guardava. Louvado seja Deus. A palavra nos fala de um que seguia Jesus, era um jovem. E quando Jesus estava para ser preso, ele estava lá junto com os 12 apóstolos, no caso os 11, né? Eram 11. Judas foi trair Jesus. Os 11 apóstolos participaram ali da ceia, glória a Deus, e subiram para o monte com Jesus. E foi a noite terrível, né? A noite em que Jesus foi traído. Louvado seja Deus. Judas estava chegando, Jesus sabia o que estava acontecendo, conhecedor de todas as coisas, aleluia. Chamou os discípulos para orar, mas eles estavam carregados de sono da palavra do Senhor nosso Deus, aleluia. Eles não estavam atentos. Jesus estava atento, sabendo que chegava o traidor juntamente com a tuba para o prender. A Bíblia diz que tamanha foi a angústia. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E a angústia era tão grande que dos seus poros saíam gotas de sangue. Glórias a Deus. Tamanha era a angústia. E quando chegou Judas, juntamente com aquela turba, para prender a Jesus, os discípulos se assustaram. E a palavra diz que correram, fugiram. Mas Pedro ainda quis defender a Jesus, pegou a espada, ainda cortou a orelha, né, um dos que estavam ali. E Jesus pulou novamente a orelha, aleluia, aquele homem, e disse para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e enviaria uma legião de anjos e me livraria. E Pedro, irmão, se afastou. Louvado seja Deus. Para se cumprisse a palavra do Senhor, aleluia. Feriu o pastor e dispersou as ovelhas. Glórias a Deus. E Jesus foi levado. E Pedro, meus queridos irmãos, aleluia, naquele momento em que todos correram, a Bíblia diz que havia um jovem no meio. Glórias a Deus. É revelado num dos evangelhos. Um jovem que seguia Jesus. Estava acompanhando o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que quando lançaram mão para prender alguns, mas todos correram, e esse jovem também, e a Bíblia diz que quando lançaram mão dele, pegaram pelo lençol e ele fugiu. Glória a Deus. Essa passagem foi colocada ali para servir de alerta para nós, que não adianta seguir, aleluia, Jesus de longe, se apenas acompanhar o que está acontecendo. Louvado seja Deus. Aquele jovem estava, não sabemos em que momento, logo depois que Jesus saiu do cenário, a verdade é que ele se juntou ao grupo e na hora da decisão estava lá, aleluia. Mas a Bíblia fala que
Lançaram mão dele, ele largou o lençol e fugiu nu. Essa passagem, irmão, fala de uma condição espiritual. Porque a palavra diz que no dia do Senhor estejamos prontos para não sermos achados nus. Glórias a Deus. Porque temos que estar revestidos, meus queridos irmãos, das vestes nupciais, revestidos de vestes brancas. Aleluia, porque só vai subir no arrebatamento aquele que tiver vestes santas, vestes brancas. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Para que não sejamos achados nus. Nus quer dizer sem a veste nupcial, sem a veste branca. Louvado seja Deus, aleluia. E aquele jovem é um sinal disso. Está aí, meus queridos irmãos, um outro detalhe: os discípulos não estavam vigiando. Jesus chamou ele para que eles vigiassem em oração. E eles carregados de sono, Jesus disse: não podeis velar comigo nem uma hora. E eles carregados de sono voltaram a dormir. Essa expressão voltar a dormir, irmãos, também está em Mateus capítulo 25, a passagem que eu estava citando das 10 virgens. A Bíblia diz que tosquenejaram todas. Louvado seja Deus. E esse tosquenejar, irmão, aleluia, é o que disse o apóstolo São Paulo. E antes da vida do Senhor veio a apostasia. Apostasia quer dizer sono espiritual. Aleluia. Mas o Espírito de Deus, meus queridos irmãos, continua falando para a igreja. Aleluia, que nós temos que estar atentos. Não podemos ficar, meus queridos irmãos, apenas querendo saber, como aqui nessa profecia diz, né? Aleluia, guarda o que houve de noite. O guarda disse: não, vinde, vem de manhã e vem de noite. Aleluia, isso fala de buscar o Senhor, meus queridos irmãos, em todo o tempo. Seja sempre alto os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Está aí o perigo, meus queridos irmãos, de buscar a Deus, como eu costumo dizer, a conta-gotas. Aleluia, louvado seja Deus. Devemos estar constantemente, aleluia, em oração, constantemente em vigilância, aleluia, estando nos cultos, buscando ao Senhor, glórias a Deus, para que tenhamos, meus queridos irmãos, aleluia, uma vida plena diante de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Para encerrar, meus queridos irmãos, essa passagem fala dos últimos tempos que nós estamos vivendo, aleluia, que é o tempo que nós estamos vivendo, tempos trabalhosos, aleluia. O apóstolo São Paulo diz que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, aleluia, glórias a Deus. Deus disse para Daniel que um dos sinais dos últimos dias, aleluia, os homens andarão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Na verdade, que está se referindo, irmão, ao tempo que nós estamos vivendo, né? Tempos de tecnologia, né? O homem andando de uma parte para outra, é um sinal, né? As viagens, existe todos os dias de avião, de barco, é um sinal, né? Aleluia, que os últimos dias seriam assim: o homem andando de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Você pegar aí um vídeo que alguém coloca uma câmera numa esquina de uma grande avenida, aquela quantidade de carros passando para lá e para cá, né? Louvado seja Deus. Sinais, vamos de uma parte para outra, ciência se multiplicando, né? Está aí 5G, as pessoas ficam espantadas de ver, né? Imagens que passam, né? Sem precisar de uma tela, coisa impressionante. Glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia chama de tempos trabalhosos, mas isso também se volta, meus queridos irmãos, para o que é espiritual. Louvado seja Deus. Por quê? Porque hoje em dia existem as distrações, muita distração, aleluia. Muitos estão, né, aleluia, se acomodando com o mundo. A Bíblia diz que não vos conformeis com esse mundo, aleluia. E o mundo está conformado com o que, meus queridos irmãos? Com o vai e vem, aleluia, com o dia a dia, com a ciência, com as coisas que a ciência pode proporcionar. Louvado seja Deus. E isso, meus queridos irmãos, é algo que nós temos que estar atento, vigiando, para que? Para não esfriar na fé, não confiar, meus queridos irmãos, aleluia, no seu próprio entendimento, não confiar na ciência humana, não confiar, meus queridos irmãos, nas coisas dessa terra, aleluia, porque se deixarmos a nossa confiança em Deus,
vamos buscar menos, não vamos confiar tanto, aleluia, louvado seja Deus. Quantos testemunhos de crentes que não tinham recurso nenhum, nem de médico, de nada, nos cantões do Brasil, dos cantões desse mundo, isolado, em via doença, não tinha, aleluia, e ali recorriam a Deus, e Deus respondia, Deus curava, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí vem a confiança na ciência apenas, aleluia. É verdade que temos que, pela direção de Deus, também buscar, né, na ciência do homem. Nós encontramos que Paulo, né, fala, e havia médico, né, que acompanhava Paulo, que é Lucas, né? Louvado seja Deus, mas a confiança em primeiro lugar em Deus, meus queridos irmãos. É essa coisa impressionante que Deus nos deu, que é a fé, aleluia, nele, a confiança em Deus, não pode faltar em nossos corações. Louvado seja Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então muitos estão confiando, meus queridos irmãos, se deixando levar, aleluia, pelas coisas dessa terra, pelas coisas, aleluia, deste mundo. Muitos estão deixando de ir no culto, para assistir culto pela internet. Eu vou assistir pela internet, não é a mesma coisa, porque Jesus disse: se eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, aleluia. Ali você está sozinho olhando para uma tela, pode ter certeza, aleluia, que não é a mesma coisa, porque quando a igreja se junta, as brasas estão juntas, é aí que o fogo acende. Louvado seja no nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. É um recurso bom para quem está doente, não pode vir, aí é um paliativo, né? Aleluia, louvado seja Deus, é um paliativo. Mas, meus queridos irmãos, bom é estar na casa do Senhor. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Não adiantava dizer para Davi: Davi, o culto foi assim, o sacerdote sacrificou um cordeiro, fez assim, assim. Não adianta, ele queria estar lá, irmão. É presente ali, na presença do Senhor. É ali que Deus está administrando a sua bênção. É ali, aleluia, na união. É que Deus está. Por isso, se eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, porque, meus queridos irmãos, é a união, é estar junto. Louvado seja Deus, aleluia, orando uns pelos outros. A presença, né? É como aquelas brasas que se juntam, aí a chama é maior, não é verdade? Louvado seja Deus, aleluia. E faltando lenha, o fogo se apaga. A lenha tem que estar junto, amém, irmão? Louvado seja Deus, aleluia. Vai encerrar, aleluia. Disse o guarda, né? Voltai e vinde. O guarda disse: não vou dizer não. Se quiser perguntar, pergunta, mas não vou falar. Irmãos, o guarda de Israel só fala com aquele que quer ouvir, com aquele que está atento. Aleluia. Crente acomodado, ele só vai perguntar: o que está acontecendo aí? Deus não vai falar com ele. Deus só fala com aquele que vem buscar, com aquele que vem, aleluia. Por isso nós disse: vocês voltam e depois você vem, aleluia, vê você mesmo, porque as coisas de Deus, irmão, não adianta ser contada, não, é nós mesmos que temos que ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os samaritanos disseram para a mulher samaritana, né? Aleluia, não é mais pelo teu dito que cremos, mas nós temos visto e ouvido que esse verdadeiramente é o Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Tem gente que está vivendo o testemunho da mulher samaritana. Ele fez isso, fez aquilo. Aí os samaritanos foram conferir. Disseram: não é mais pelo teu dito. Porque a fé, irmão, não é pelo aquilo que o outro disse, não. Nós temos que ter experiências com Deus. Experiência pessoal. Isso é que faz a diferença na vida do crente. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. E que possamos, aleluia, estar em vigilância. Glórias a Deus. Guarda o que houve de noite. Aleluia. Aquela coisa distante. Não. Vocês vêm. Glórias a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Quem está alegre já na casa do Senhor? Quem vai ouvir? Quem ouviu essa palavra nesta noite? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nosso irmão Jorge vai orar a oração final. Louvado seja Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. E nessa oração, irmão, vamos incluir aqueles, aleluia, que estão levando a coisa assim, né, a distância, o que está acontecendo, que tenham mais perseverança nas coisas de Deus, aleluia, mais perseverança na oração, mais perseverança na palavra,
Louvado seja Deus. Não estou se distraindo com muitas coisas, irmão. Isso vai ser mortal para a maioria, porque quando a trombeta vier, quando Jesus vier e tocar a trombeta, bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Se não estiver fazendo assim, vai ficar para trás. Nosso Deus e nosso Pai querido, mais uma vez, muito obrigado porque tu falaste conosco. Tu nos ama de uma forma muito gloriosa. Talvez nós, Senhor, ainda nessa terra, nunca vamos compreender esse tão grande amor, porque nós somos limitados, nossa mente é muito pequena, é quase que inexistente diante de Ti. Mas nos ajuda, meu Senhor, a pensar com o coração. Nos ajuda, meu Senhor, a buscarmos melhor e mais a Tua face. Nos ajuda a nos despojarmos do velho homem, da velha natureza, para que nós não venhamos ficar aqui neste mundo quando Teu Filho Jesus Cristo veio buscar a igreja. Se compadece de nós que estamos buscando, se compadece daqueles conforme Teu ungido falaste aqui, Senhor, que não estão caminhando, que estão, Senhor, acompanhando Jesus de longe. Tenha piedade, meu Senhor, manda um despertamento, envia um despertamento, tanto pessoal como em conjunto, meu Senhor, para que nós venhamos e aqueles que estão, Senhor, cogitando em dois pensamentos possam retornar e voltar ao primeiro amor, às raízes da Tua palavra, do Evangelho. O Teu Evangelho, ele exige comunhão, meu Senhor. Se não temos comunhão contigo, Pai, nada vai acontecer. Em nome de Jesus, estamos enganando a nós mesmos, mas tenha piedade, tenha compaixão e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, obrigado pela Tua palavra de despertamento. Em nome de Jesus, que possa arder em nossos corações e nós refletirmos, meu Senhor, a nossa vida, cada um que está aqui pessoalmente, um particular contigo, meu Senhor. Cada um de nós fazer um autoexame, nos examinar a nós mesmos, meu Senhor, para nós entendermos, Pai Celestial, tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer, que Tu vem buscar um povo lavado e remido no Teu sangue e que tem comunhão contigo. Assim eu Te agradeço. Leva-nos em paz e segurança. Nos dá, Senhor, uma noite em Tua presença, uma semana de vitória, de prudência, equilíbrio, sabedoria, vigilância, meu Senhor, leitura da Tua palavra, buscando a Ti, Senhor, a cada dia, e assim eu Te louvo e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. E a graça de nosso Senhor. Aleluia, domingo, né, pastor? Às 15 horas. Às 17 horas, reunião domingo, para tratar, né, assuntos, né, pendentes à festa, né, o agradecimento por mais um ano aqui da congregação. E os irmãos não faltem, entendeu? Porque é muito importante. Nosso pastor está pedindo aqui para os irmãos estar. Antigamente, a gente não era nem pedido, não, era convocado. Não era convocado. Mas, mediante a simplicidade do nosso pastor, ele está convidando. Amém? Amém? Agora, convidar quem já é convidado, quem já é da igreja, Jesus. Levante seus irmãos para o céu. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus. Estou na igreja, diga amém. E a vitória nossa, operando em Deus. Se Deus é por nós,